Meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, queridas crianças, como gosto de dizer, domingo de sorrisos, domingo de alegria, domingo da esperança. E a esperança porque em nossa paróquia nós temos a alegria de saber que as crianças também têm compromisso desde pequeninas. E por isso é sempre um dia especial, o dia do dízimo mirim. Os pequenos que vêm ao encontro do altar e que aprendem a lição do altar. Hoje nós estamos no 7º domingo do tempo comum. Hoje, Jesus segue e completa a mesma sequência que nós viemos da semana passada. Quando Jesus dizia, ainda domingo, que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos mestres da lei, dos fariseus. E ainda eu lembrava, domingo anterior, que Jesus é o homem do amor, o homem Deus, Deus homem. E eu ainda lembrava que para entrar no céu tem que ser do máximo, porque no céu é o máximo de amor. Alguém que vive do mínimo não tem como estar no céu, porque o céu é o máximo de tudo. Então, nós temos que ser pessoas que nos doemos o máximo para estar no céu. O céu é para aqueles que se doam. E Jesus falava desse amor. Hoje, então, Jesus aprofunda mais ainda o que de fato é amar. Eu digo isso porque não é comum, às vezes, aliás, pelo contrário, é muito comum falar a palavra amor. Nós ouvimos nas canções, nas músicas sertanejas, sobretudo, mas outras canções também. Se fala muito de amor, mas o grande problema é esse. Tem muita gente que fala de amor, mas não ama. Fala de amor, mas nunca se doou. Fala de amor, mas não sabe o que é amar. Fala de amor, mas agride. Não ama, trai, não é fiel. Que amor seria esse? Então nós temos que tomar um cuidado para que o amor não seja apenas uma palavra usada por qualquer um. O amor, ele é aquilo que faz. O amor, ele é ação. O amor é doação. Então hoje Jesus nos mostra que nós devemos amar até os inimigos. Lembre-se, ele não diz gostar, diz que nós devemos amar os inimigos, ser maior do que os inimigos, não enfrentar quem é malvado. Olha que regra interessante. Nós temos que aprender uma coisa: quando nós somos violentos, quando nós agredimos, ou quando nós estouramos na vida, isso não é força, é fraqueza. Quem agride é fraco, quem pede perdão é forte. Agredir é fraqueza, perdoar é força, é fortaleza. Quem pede perdão é sempre o mais forte. O primeiro a pedir perdão é sempre o mais forte. O primeiro a agredir é sempre o mais fraco. E aí que está. Quando um violento chegar até você, você já tem que perdoá-lo antes de te agredir, para que você não seja mais fraco do que ele, e para que você não se iguale a ele. Por isso que Jesus fala, tem que quebrar, cortar a corrente do mal. Você não pode enfrentar quem é malvado, porque senão você vai usar a arma de quem é malvado. Aqui entra um assunto polêmico, pena de morte. E tem gente que se diz cristão, tem pessoas que se dizem defender o que é certo, mas às vezes nessa questão desliza. Porque se você concorda com a pena de morte, mesmo que alguém mal, se você quer que ele morra, você também se torna mal. Concordar com a pena de morte é dar razão para quem mata. Concordar com a pena de morte é dizer que o assassino tem razão. Você matou, eu também mato. Você fez um erro, tem que morrer. É esse cuidado que nós temos que ter. Não tornar igual a quem é mal. Não usar da mesma arma. E é aí que nós somos maiores. Amando os nossos inimigos, você não precisa gostar. Gostar está no nível inferior. Se eu não gosto de doce, eu não como. Se eu não gosto de uma cor, eu não uso.
Se eu não gosto de uma festa, eu não vou. Mas se eu não gosto do outro, eu posso amá-lo mesmo assim, porque eu posso oferecer a ele o que eu tenho de melhor, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não seja digno, eu posso dar a ele o que eu tenho de bom, não por ele, mas por mim. Eu posso, mesmo não gostando do outro, desejar o melhor a ele, não prejudicá-lo, não odiá-lo, não fazer o mal. Eu posso ser maior. Perdoar e amar é uma questão de grandeza. E aí que está. O maior desafio é o inimigo. E com o inimigo a gente jamais deve se igualar. Eu vejo que tem muitas pessoas que sofrem muito, ou a vida inteira, por algo que deu errado, por uma palavra que foi maldita, por alguém que inventou algo, por alguém que caluniou, por alguém que disse algo que ela não gostou. Tem pessoas que ficam para baixo quando chega alguém e fala uma coisa que ela não gosta. E engraçado que às vezes as pessoas falam a palavra humilhação. Para mim, humilhação depende do ponto de vista. Não existe humilhado quando você não se deixa humilhar. Ninguém pode humilhar se você não se humilhar. Você só se sente humilhado quando você se permite ser humilhado, se permite ficar por baixo, sofre demais, se ajoelha, assume aquilo. Um exemplo que eu vou dar com clareza. É verdade que em nossa vida existem pessoas que são malvadas, como diz Jesus. Cuidado com os malvados. E certamente as pessoas malvadas vão querer te envenenar, falando mal de você, ou para você, ou para os outros, ou trazendo algo mal de alguém. E aí que está o segredo. Quando alguém malvado lhe trouxer um copo de veneno, vamos dar um exemplo, o que mata na verdade não é o veneno no copo, é quando você bebe. Então qualquer pessoa que seja, por mais malvada que ela seja, não tem poder nenhum sobre você, se quando ela trouxer o veneno você disser, não bebo. Simples assim. Mas tem gente que não, que bebe o veneno, distribui, chora e fala, e falaram de mim, e disseram isso, me magoou, me machucou. Para que viver traumatizado a vida inteira por um veneno que alguém te trouxe? Aí eu lhe pergunto, claro que você tem o direito de se sentir magoado, ferido, mas para que beber o veneno que o outro te deu? Não bebe, simples assim. Não tem oração de São Bento? Bebe, Satanás, tu mesmo o teu veneno? No emprego, na família, em qualquer lugar que você tiver, quando lhe trouxer veneno, basta não beber. Basta dizer, esse veneno não é meu, não me pertence. Por isso que desse ponto de vista não existe humilhados. Porque se o outro vem com veneno, me pisando, massacrando, querendo me pôr para baixo, é só eu dizer, não vou abaixar a cabeça, esse veneno é seu. Por isso que eu digo, nós não podemos ser vítimas, pousar de coitados, vitimados, humilhados, acabados por palavras que não foram benditas, ou por que disseram de nós, ou se alguém foi malvado com a gente, você vai sofrer o resto da vida porque alguém te traiu? Vai sofrer o resto da vida porque alguém falou uma palavra que você não gostou? Vai sofrer o resto da vida porque teve um desentendimento? A vida é assim, a regra é simples. Quem chegar envenenado, não bebe o veneno. Não bebe o veneno. E como já diz o próprio ditado, uma gota de fel atrai mais abelhas do que um barril de fel. Uma gota de mel, uma gota de mel atrai mais abelhas do que um barril, olha a diferença, de fel. E é aí que Jesus nos mostra que nós devemos então aproveitar a vida para se doar por amor. A vida só vale a pena quando se ama. A vida tem sentido só quando a gente sabe amar. Amar até os inimigos. Aprendi essa semana no retiro dos padres. Coisa simples, que eu falei também lá no retiro da obra de Maria. Tem 4 coisas na vida que não voltam atrás. E se você não guardar agora, pega o vídeo depois para você relembrar. Porque é importante. Tem 4 coisas na vida que não voltam atrás. Primeiro, a pedra atirada. Pedra jogada nunca mais volta atrás. Jogou, está jogado. Você pode até não jogar outras, mas aquela que você jogou não volta. Você jogou. Então,
Primeira coisa que não volta atrás, a pedra que você atira, ou que eu atiro. E quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Primeira coisa. A segunda coisa que nunca volta atrás, a palavra proferida, o que eu falo. Eu posso mudar daqui para frente, mas o que eu falei, não volta, está falado. Ainda mais gravado, está falado. Está falado. Cuidado ao dirigir a palavra. Cuidado que vai proferir em casamento, entre irmãos, entre famílias, entre momentos de tensão. A palavra proferida não volta atrás. Terceira coisa que não volta, o tempo perdido. E é duro, o tempo perdido. E a quarta coisa que não volta, a oportunidade desperdiçada. Dói mais ainda. E aí fico pensando naquela música do Titãs, devia ter amado mais, chorado mais, até errado mais. Mas devia ter, ou seja, não fez e não dá mais tempo. Já está morto. Já não dá mais tempo. É torturante isso. O maior castigo no fim da vida pode ser isso. A chance desperdiçada, o tempo perdido. E só desperdiça a chance, só se perde tempo, e só se atira pedra quando não se ama. E até os inimigos. Mesmo tendo inimigos, porque é impossível hoje amar Cristo e não ter inimigos. Porque o mundo é inimigo de Cristo. O mundo, não o mundo que Deus fez da natureza, que é uma beleza. O mundo apenas humano, o mundo apenas macabro. O mundo panela fechada. O mundo das seitas, macabro, das paixões traiçoeiras, das paixões rasteiras, mundanas. Esse mundo é inimigo de Cristo, claro. E mesmo então você tem que saber que amando Jesus você terá alguns inimigos, mas ainda assim você tem que amar os seus inimigos como ele o fez. Você tem uma expressão que a gente usa, mas eu não gosto muito do termo. Pagar o mal com o bem. Não é pagar. E também você não vai ser um bobinho, um coitadinho. Pode fazer o que quiser comigo, não. Tem que ser por opção. Você tem que vencer o mal com o bem. É para vencer. E quem é mal, você tem que vencê-lo. Continuando bom. E se possível, convertê-lo. Mas continuando bom. E se não der para salvá-lo, que não se perca você. Essa é a regra. Se alguém é mal, a primeira batalha é, não se torne mal também. E a segunda, converta-o, se possível, se ele se abrir, porque aí depende do outro. E você pode vencê-lo com o bem. Desarmar, é o famoso desarmar a pessoa. E às vezes é assim nossa vida. Às vezes o outro chega até nós espumando. E é preciso desarmar, baixar a guarda. A nossa lógica é outra. E por isso nós temos que aprender. Nós não somos violentos, porque a violência é a atitude de gente fraca. Todo agressor é fraco. Agredir é fraqueza. Perdoar é fortaleza. Odiar é fraqueza. Amar é fortaleza. Só se odeia quem é fraco, só se ama quem é forte. E por isso que Jesus amou até os inimigos, que zombavam dele. Só que nós temos que tomar cuidado. Quando Jesus fala que nós temos que amar os inimigos, não é só isso. É amar os inimigos e fazer a vida ter sentido e amar os irmãos e a todos, com amor maior. E nós temos que tomar cuidado com as violências que nós temos às vezes em nossa vida. Existem vários tipos de violência. A indiferença, o desprezo, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de fidelidade, a falta de atenção. Existem vários tipos de violência veladas, silenciosas. E é aí que nós temos que tomar o cuidado. Quero encerrar com uma frase bonita de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara dizia a seguinte frase: tem pessoas que são como a cana, mesmo colocadas na moenda e feitas em bagaços, só sabem oferecer doçura.
O interessante é que o esmagador não tira a doçura da cana. Tem mulheres, esposas, ou que são agredidas, ou que são traídas, não é que são trouxas, é porque são santas mesmo. E mesmo com maridos que esmagam, elas continuam oferecendo doçura. E vice-versa. Existem às vezes maridos com esposas irresponsáveis, que mesmo sendo esmagados, oferecem doçura. E por aí vai. Não é ser bobinho e ser trouxa. Tem pessoas que mesmo sendo esmagado pela vida dura dos homens, sem coração, continuam oferecendo doçura. É isso que Jesus quer dizer. Se o malvado quer te envenenar e te esmagar, que esmague, mas que ele não tire a sua doçura. Essa é a nossa missão de vida, o nosso grande aprendizado. Seja lá o que for, não culpe ninguém pela sua infelicidade. Não culpe ninguém pelo seu transtorno, pela sua falta de paz. Ninguém pode tirá-la, a não ser você mesmo. Mesmo doenças, problemas, seja lá o que for que esteja e que possa te esmagar, não perca a doçura. Se o sistema, o mundo, as doenças, as amizades, as falsas amizades, as traições, as atribulações, sei lá, tudo isso são moendas que nos moem. Mas mesmo assim, quem veio para ser cana, oferece sempre a doçura. Quanto mais esmagado, mais doce. Isso é ser cristão. Isso é resistir o fel. É ser mel até o fim. Resistir o fel, sem violência, sem se tornar violento. É assim que nós devemos viver e agir. Amém.